Olá, seja bem-vindo a essa prática de Yoga Flow. Essa é uma prática dinâmica e fluida indicada a todos os níveis de yoga. Isso significa que quando formos fazer posturas mais avançadas, eu vou dar modificações para quem está começando. E se você for iniciante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para minha série de 4 aulas para iniciantes. E se você também for iniciante e quiser aprender mais sobre modificações na vinhaça, eu também vou deixar o link na descrição do vídeo para você aprender 5 maneiras diferentes de fazer vinhaça. Vamos começar sentados em postura de meditação, com as pernas cruzadas, a coluna ereta, os ombros relaxados. Descanse as mãos sobre os joelhos. Feche os olhos, inale profundamente pelo nariz, mandando o ar lá para baixo, vendo como seu abdômen se expande com a inalação. E ao exalar, veja como o seu abdômen se contrai. Inale profundamente pelo nariz e exale lentamente também pelo nariz. Permita que a respiração vá acalmando seus pensamentos e estabelecendo uma conexão entre o seu corpo e a sua mente. Durante toda a nossa prática, nós vamos buscar esse estado de presença, buscar as sensações no corpo, observando a respiração. Lembre-se que a respiração é o mais importante da aula de hoje. Devagar vá abrindo os olhos, mãos nos joelhos, e aqui vamos fazer círculos com o tronco primeiro para um lado, depois para o outro lado. Pare o movimento, entrelace os dedos das mãos atrás da nuca e abra os cotovelos. Muito bem, junte as omoplatas atrás das costas e agora feche as suas costelas. Inale aqui e ao exalar, vamos trazer os cotovelos juntos e arredondar as costas, queixo no peito. Ao inalar, abra, junte as omoplatas atrás das costas, afaste os cotovelos e olhe lá para frente. Mais uma vez, ao exalar, junte os cotovelos, arredonde. Ao inalar, abra. Ao exalar, arredonde. Ao inalar, abra. A última vez, ao exalar, arredonde. Ao inalar, abra. E agora desfaça o entrelace. Mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda lá para trás. Com a inalação, estique a coluna. Com a exalação, olhe por cima do ombro esquerdo. Vamos trocar de lado. A mão esquerda no joelho direito, mão direita lá para trás. Ao inalar, estique. Ao exalar, olhe lá para trás. Muito bem. Retorne para o centro e aqui nós vamos entrar na posição dos 4 apoios, com as mãos embaixo dos ombros e os joelhos embaixo do quadril. Muito bem, mantenha o quadril sobre os joelhos, vamos esticar as mãos lá para frente, escorregar as mãos para descer a testa e os cotovelos no chão. Agora procure levar o peito mais próximo do chão, fazendo espaço nas axilas. Mãos embaixo dos ombros, empurre o chão, posição dos 4 apoios. Mão esquerda no chão, braço direito lá para o alto, olhe para a mão. E ao exalar, passe esse braço embaixo da axila esquerda, estique o braço esquerdo. E agora aponte o quadril mais para o lado direito para alinhar o quadril. Muito bem, respire aqui. Na próxima inalação, regresse na posição dos 4 apoios, mão direita no chão, braço esquerdo lá para o alto, olhe para a mão esquerda,
E ao exalar, vamos passar esse braço embaixo da axila direita, esticar o braço direito. Veja como nós temos a tendência de jogar o quadril mais para o lado direito. Agora, coloque ele de volta lá para o lado esquerdo para alinhar o quadril com os ombros. E respire aqui. A última respiração. Mãos no chão. Posição dos 4 apoios. Agora, coloque os dedos dos pés no chão e vamos começar a pedalar aqui e empurrar o quadril para cima e para trás para fazer o cachorro olhando para baixo, mãos afastadas na largura dos ombros e os pés afastados na largura do quadril. Vamos pedalando sem sair do lugar, esticando atrás das pernas, esticando os calcanhares. Pode exagerar no movimento do quadril. Pare o movimento, olhe para as mãos e caminhe até a frente do tapete. Ao inalar, mãos nas canelas, estique a coluna, do cóccix até o topo da cabeça. Ao exalar, traga o peito próximo das pernas, pode flexionar os joelhos aqui. Mãos no chão, olhar para baixo. Ao inalar, circule os braços, junte as palmas das mãos em cima da cabeça e olhe para as mãos. E ao exalar, mãos ao lado do corpo. Tadasana. Vamos fazer uma saudação ao sol A e sincronizar a respiração aos movimentos. Ao inalar, circule os braços, junte as palmas das mãos em cima da cabeça e olhe para as mãos. Ao exalar, traga as mãos no chão e o peito próximo das pernas. Ao inalar, mãos nas canelas, estique a coluna. Ao exalar, plante as mãos no chão e caminhe para trás. Prancha ou prancha modificada com os joelhos no chão. Você escolhe o que for mais acessível para você hoje. Inale aqui em cima e com a exalação, traga os ombros para frente. Comece a flexionar os cotovelos para descer o peito no chão. Muito bem. Mãos embaixo dos cotovelos. Junte os pés lá atrás. Agora empurre o chão com o osso púbico. Junte os omoplatas apontando um cotovelo para o outro. E aqui vamos inalar e levantar o peito do chão. Não é preciso levantar muito. Use a força das costas e não das mãos para fazer baby cobra. Ao exalar, peito no chão, mãos embaixo dos ombros. Prancha ou prancha modificada e com a exalação, cachorro olhando para baixo. Ajuste as distâncias das mãos e dos pés. Agora empurre o chão com a pontinha de todos os seus dedos. Estique os cotovelos, alinhe os ouvidos com os bíceps e coloque o seu olhar num ponto na borda final do seu tapete. Muito bem. Agora leve o quadril lá para cima e o peso do quadril coloque nos calcanhares. Muito bem. Se os seus calcanhares não chegarem ao chão, ou se ao descer os calcanhares ao chão, as suas costas ficam assim um pouquinho curvadas, mantenha uma leve flexão nos joelhos. Essa é a opção número 1. Ou mantenha os calcanhares para cima e estique os joelhos, quadríceps contraídos e procure levar o peito mais próximo das pernas. A última respiração aqui, olhe para as mãos, eleve os calcanhares e com a exalação, caminhe até a frente do tapete. Ao inalar, mãos nas canelas, estique a coluna. Ao exalar, plante as mãos no chão e traga o peito próximo das pernas. Ao inalar, circule os braços, junte as palmas das mãos em cima da cabeça e olhe para as mãos. E ao exalar, mãos ao lado do corpo, Tadasana. Vamos fazer uma saudação ao sol B. Dedos dos pés juntos, calcanhares separados. Flexione os joelhos, leve o quadril lá para trás, coloque o peso nos calcanhares e vire o cóccix para o chão. Vamos esticar os braços em linha com as orelhas para fazer Utkatasana, a postura da cadeira. Muito bem, força nas pernas. Ao exalar, mãos no chão, traga o peito próximo das pernas. Ao inalar, mãos nas canelas, estique a coluna. Ao exalar, plante as mãos no chão e caminhe para trás para fazer uma prancha ou a prancha modificada com os joelhos no chão.
Inale aqui, com exalação, vamos descer o peito com controle. Peito no chão. Agora as mãos, elas vão um pouquinho mais para frente. Aqui talvez na borda do tapete. Para frente dos ombros e um pouquinho mais afastadas do que a linha dos ombros. Junte os dedos dos pés, deixe os calcanhares separados. E aqui vamos inalar e vamos começar a esticar os braços. Não é preciso esticar muito. E o olhar lá para frente. Ombros para trás, o peito para frente, para fazer cobra. Muito bem, respire aqui. Ao exalar, peito no chão. Mãos embaixo dos ombros. Prancha com a inalação. E com a exalação, cachorro olhando para baixo. Pé direito para cima e para trás. E com a exalação, pé direito no centro das mãos. Coloque o pé mais para o lado direito. Coloque o calcanhar do pé que está atrás em cima da bola do pé. E aqui vamos fazer um lunge do lado direito. Respire aqui e vamos abrir em guerreiro 2. Alinhar o calcanhar da frente com o arco do pé que está atrás. Distribuir o peso nos pés. Coloque o peso que está na perna de trás na borda externa do pé. E agora força nas pernas. Coloque o joelho que está na frente em cima do calcanhar e os ombros em cima do quadril. Abdômen contraído, cóccix para baixo, ombros para longe das orelhas. E olhe para o dedo médio da mão que está na frente. Guerreiro 2. Dê a sua melhor postura aqui. Palma da mão direita para cima, mão esquerda na perna. Vamos reverter o guerreiro sem mexer as pernas. Ao exalar, mãos no chão, pé para trás. Prancha ou prancha modificada com os joelhos no chão. Você escolhe. Ao exalar, vamos descer o peito no chão com controle. Aqui mais uma vez vamos fazer cobra com as mãos para frente e mais afastadas do que os ombros. Ao inalar, estique. Não é preciso esticar os cotovelos de uma vez. Veja qual é o seu limite. Nós não queremos isso aqui. Nós queremos os ombros para baixo, para trás, o coração lá para frente e o queixo paralelo com o chão. Mais uma respiração aqui. Vamos descer o peito no chão. Mãos embaixo dos ombros. Prancha e com a exalação, cachorro olhando para baixo. Muito bem, pé esquerdo para cima e para trás. E com a exalação, pé esquerdo no centro das mãos. Pé esquerdo mais para a esquerda. Calcanhar do pé que está atrás em cima da bola do pé. Vamos deixar o joelho em cima do calcanhar e subir no lunge do lado esquerdo. Estique bem os braços em linha com as orelhas. Respire aqui e vamos abrir no guerreiro 2. Alinhar o calcanhar com o arco do pé que está atrás. Colocar o peso da perna. Empurre o chão com a borda externa do seu pé e estique bem o joelho. E aqui, o joelho que está na frente em cima do calcanhar. Vamos abrir os braços e olhar para o dedo médio da mão que está na frente. Agora, vire o cóccix para o chão. Abdômen contraído, fecha as costelas e ombros para baixo. Muito bem, sustente a postura. Guerreiro 2. Força nas pernas, mais uma respiração aqui. Palma da mão esquerda para cima, mão direita na perna. Vamos reverter o guerreiro sem mexer as pernas. Ao exalar, mãos no chão, pé para trás. Prancha ou prancha modificada. Ao exalar, vamos descer com controle o peito no chão. E aqui vamos colocar outra vez as mãos para fazer cobra. As mãos mais afastadas que os ombros, à frente dos ombros. Olhe para baixo. Inale e vamos esticar levemente os cotovelos, empurrando os ombros para trás, o coração para frente. Respire aqui em cobra. Encontre o seu limite. Ombro longe das orelhas. A última respiração aqui. Ao exalar,
peito no chão, empurre o chão para fazer prancha e cachorro olhando para baixo com a exalação. Respire, 5 respirações no cachorro olhando para baixo, ou você pode descansar na posição da criança, que é essa aqui. Junte os dedos dos pés, afaste os joelhos, deixe o peso do quadril no calcanhar, nos calcanhares e desça a testa no chão. Você pode descansar sempre na posição da criança se você ainda não desenvolveu a força para ficar 5 respirações no cachorro olhando para baixo. A última respiração aqui. Inale, eleve os calcanhares, olhe para as mãos e ao exalar caminhe até a frente do tapete. Ao inalar, mãos nas canelas, estique a coluna. Ao exalar, mãos no chão, peito próximo das pernas. Junte os dedos dos pés, deixe os calcanhares separados. Flexione os joelhos e estique os braços para fazer o Utkatasana. Peso nos calcanhares, cóccix para baixo, Utkatasana. E ao exalar, Tadasana. Entrelace os dedos das mãos atrás das costas e estique os cotovelos, afastando as mãos dos glúteos. Muito bem, respire aqui. Mantenha o queixo paralelo com o chão. Mais uma respiração aqui. E agora vamos soltar as mãos. E vamos mais uma vez fazer Utkatasana, dedos juntos. Comece a flexionar os joelhos, braços em linha com as orelhas, quadril lá para trás, abdômen contraído, cóccix para o chão. Utkatasana, ao exalar, Uttanasana. Ao inalar, Ardha Uttanasana. Mãos nas canelas, estique a coluna. Repetição é a chave do yoga. Plante as mãos no chão e caminhe para trás para fazer uma prancha ou prancha modificada. Inale e com exalação, desça o peito no chão. Muito bem. Aqui agora nós vamos fazer esfinge. Junte os dedos dos pés e vamos colocar os cotovelos embaixo dos ombros. Empurrar o chão com os antebraços, levar os ombros lá para trás e o peito para frente. Agora empurre o chão com o dorso dos pés para ativar as pernas e empurre o chão com o osso púbico, recolhendo o umbigo. Aperte o umbigo contra as costas. Lembre-se de manter os ombros para trás e o peito para frente. Muito bem, a última respiração aqui. E vamos descer a testa sobre as duas mãos. Uma mão sobre a outra e a testa sobre a mão. Respire aqui. Muito bem. Agora nós vamos levar os braços lá para trás e vamos entrelaçar os dedos como fizemos quando estávamos em pé. Entrelace os dedos, mantenha o olhar para baixo. E agora vamos usar a inalação para afastar esse braço das costas e dos glúteos e ao mesmo tempo em que nós vamos elevar o peito, usando a força das costas. Imagine que você quer esticar os braços para tocar a parede lá de trás. O olhar levemente para baixo. Respire aqui. Mais uma respiração e vamos descer. Muito bem, descanse. Pode descansar com uma mão sobre a outra. Traga os pés próximos dos glúteos e vamos tomar os pés com as mãos. Atenção, olhe lá para o seu joelho e veja se ele está na mesma linha do seu quadril. Tá? Nós não podemos fazer assim, nós não podemos deixar os joelhos passarem da linha do quadril. Então, os joelhos eles estão quase juntos, eles estão no máximo abertos na largura do quadril. Então, vamos lá, vamos tomar aqui o tornozelo com uma mão e depois a outra. Você pode ficar aqui, tá? Essa é a primeira modificação, primeiro estágio da nossa postura.
Se isso aqui estiver fácil para você, você pode tentar agora tirar a testa do chão E olhar lá para frente. Muito bem. Use a força das costas para elevar os ombros do chão. Se isso aqui estiver fácil, você quiser fazer um pouquinho mais a fundo, você pode agora ativar as pernas e começar a afastar os pés dos glúteos. E você vai ver que os pés vão puxar os braços para trás e abrir um pouco mais o peito. E aqui você pode também elevar os joelhos do chão. Respire aqui e descanse. Vamos colocar uma mão sobre a outra e descansar. Relaxe. Respeite os seus limites. O importante aqui não é fazer o mais difícil, é fazer aquilo que o seu corpo permite. É encontrar o seu limite e respirar no seu limite. Não é preciso forçar nada, apenas começar a treinar o corpo, começar a se conhecer melhor. Muito bem. Agora, nós vamos empurrar o chão com as mãos e nos colocar de joelhos. Aqui você pode dobrar o seu tapete para fazer uma almofadinha para os joelhos, ou você pode colocar uma manta embaixo dos joelhos, tá? Para a gente fazer a postura do camelo. Então, olha só, o quadril fica em cima dos joelhos. Então, assim, empurre o quadril lá para frente e vire o cóccix para baixo. Isso é muito importante. Os calcanhares podem ficar um pouquinho mais largos que os joelhos, porque nós vamos tentar colocar as mãos nos calcanhares. Desse jeito, a mão fica mesmo na mesma direção. Então, primeiro nós vamos no primeiro estágio da postura, que é cóccix lá para baixo, quadríceps contraídos, glúteos contraídos, as mãos aqui atrás na lombar, aponte um cotovelo para o outro, ativando as costas. E agora imagine que você quer fazer espaço do umbigo até aqui o externo, até aqui o centro do peito. É esse espaço que nós queremos abrir, tá? Então, vire as axilas lá para o teto e comece, olhando lá para frente, esticar essa área que vai do umbigo até aqui o centro do peito. Você pode mudar o olhar agora lá para o teto. Continue empurrando o quadril para frente, quadríceps contraídos, glúteos contraídos. Você pode ficar aqui. Aqui já está muito bom. Mantenha as omoplatas lá atrás ativas, um cotovelo apontado para o outro. Você pode ficar aqui ou você pode tentar agora levar os ombros um pouquinho mais para trás, o olhar um pouquinho mais para cima, sem deixar o pescoço pender lá para trás. Nós vamos tentar colocar as mãos nos calcanhares. Empurre o quadril para frente, abra o peito. A última respiração aqui. Ai, é super difícil falar nessa postura. E vamos sair devagar. Muito bem. E vamos nos sentar sobre os calcanhares para descansar dessa postura. Feche os olhos e sinta os efeitos dessa prática. Ao fazer a postura do camelo, nós abrimos o peito e liberamos todas aquelas substâncias no nosso corpo que proporcionam prazer, felicidade, contentamento. Essa é uma postura excelente contra a depressão. Muito bem, vamos agora arrumar o tapete aqui, passar as pernas lá para frente e nos deitar de barriga para cima para fazer ponte. Então, nós vamos deixar os pés paralelos, os joelhos paralelos,
Traga os pés mais próximos dos glúteos, coloque a cabeça no chão. E aqui nós vamos descer as mãos apontadas lá para baixo. E nós vamos usar também a força dos braços para elevar o quadril. Então agora imagine que você vai elevar o quadril, mas você vai descolar uma vértebra de cada vez do chão, começando pelo sacro. Então vamos lá, ative o abdômen, primeiro cole toda a sua coluna no chão, sinta que os ossinhos da sua coluna estão todos no chão. Muito bem, inale e comece a elevar devagar, uma vértebra de cada vez do chão, com controle. Muito bem, agora junte mais os ombros, os omoplatas atrás das costas, entrelace os dedos das mãos. E agora, feche as costelas. Imagine que você quer fazer uma linha reta aqui do seu peito até o seu joelho. Muita gente faz isso daqui, né? Começa a abrir o peito. Isso desalinha totalmente a postura. Então, nós queremos manter a coluna esticada, reta. Então, nós queremos manter as nossas costelas fechadas, o abdômen contraído. Ative a parte de trás da coxa, ative os glúteos. Muito bem, dê a sua melhor postura aqui, empurre o chão com os pés, com as mãos, respire aqui e com a exalação vamos desfazer o entrelace e vamos descer agora como subimos, uma vértebra de cada vez, com controle, vértebra por vértebra, vai sentindo cada vértebra tocando no chão, o saco é o último a descer. Muito bem. Você pode fazer essa postura mais uma vez, inalar e começar a levantar o quadril como fizemos. Ou se você quiser, você pode fazer a próxima postura que é um pouquinho mais avançada. Vamos lá, nós vamos fazer a roda, tá? Se você já tiver essa postura na sua prática, se você já fez essa postura, faça comigo. Se não, faça a postura da ponte, tá bem? Coloque as mãos aqui ao lado das orelhas, com os cotovelos apontados para cima e os dedos apontados para os seus ombros. Atenção para os cotovelos. Se os cotovelos abrirem assim, eu não vou conseguir fazer a postura. Eu preciso manter um cotovelo apontado para o outro, para eu ter essa linha de poder que vai me dar força nos braços para eu conseguir subir na roda. Ok? Então vamos lá. Primeiro estágio. Aponte o cotovelo para o outro e empurre o chão e coloque a coroa no chão. Agora, ajuste aqui as mãos, olhe para os seus cotovelos, veja se eles estão apontados uns para os outros. Você pode ficar aqui, ou você pode tentar empurrar o chão e esticar as costas. Procure esticar as pernas, abrir o peito. Respire. Força nas pernas. A última respiração aqui. E vamos sair como entramos. Coroa no chão. E vamos trazer o quadril no chão. Muito bem. Aqui vamos juntar os joelhos, afastar os pés na largura do tapete. E juntar os joelhos aqui no centro. E respirar aqui. Aqui vamos trazer os joelhos no peito, colocar as mãos atrás dos joelhos para nos sentarmos. E vamos fazer Paschimottanasana para encerrar a nossa prática. Então, estique as pernas lá para frente, mas mantenha uma leve flexão nos joelhos. Estique a coluna aqui, empurre o chão com os isquios, inale e traga as mãos ou nos pés ou nas canelas, aonde for mais fácil para você. Agora mantenha em mente que nós queremos trazer o peito próximo das coxas, é esse espacinho aqui que nós queremos trabalhar. Inale aqui e ao exalar traga o peito mais próximo das pernas, mantendo a coluna esticada. Respire aqui, os cotovelos para cima e para fora.
E agora, ao exalar, deixe a testa cair em direção das canelas e o queixo em direção dos joelhos. Respire aqui. Relaxe. Sinta o alongamento na sua lombar, na sua coluna. Ao inalar, regresse para cima. E vamos nos colocar deitados. Vamos fazer uma bolinha aqui com as costas, levar a testa nos joelhos, os joelhos na testa. Coloque a cabeça no chão, abra os braços em forma de cruz. E aqui vamos levar os joelhos para o cotovelo esquerdo e olhar para a mão direita. Regresse para o centro. E agora vamos fazer o outro lado. Olhe para a mão esquerda e leve os joelhos ao cotovelo direito. Procure manter os dois ombros no chão. Pode colocar a mão sobre os joelhos aqui para ajudar a intensificar essa torção. A última respiração aqui. Regresse para o centro. Mais uma vez, vamos fazer uma bolinha, levar a testa nos joelhos, os joelhos na testa. E ao exalar, vamos esticar as pernas lá para frente, afastar os pés na largura do tapete e nos colocarmos direito dentro do tapete, nenhuma parte para fora. Estique os braços em linha com o corpo, com as palmas das mãos voltadas para cima. Deixe os pés caírem naturalmente para os lados. Feche os olhos para fazer Shavasana, a postura de restauração, a postura de descanso em que absorvemos todos os benefícios da prática. Relaxe o seu corpo, relaxe o seu rosto, afaste os lábios, os dentes, relaxe a língua dentro da boca e permaneça imóvel por alguns minutos, observando a sua respiração. Você pode permanecer nessa postura pelo tempo que achar necessário. Você pode, inclusive, pausar o vídeo. E depois, quando estiver pronto, comece a mexer os dedos das mãos, os dedos dos pés. Junte os pés e junte as mãos acima da cabeça. Agora, como se estivesse espreguiçando, inale profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca. Um a um, traga os joelhos ao peito. E agora, usando o braço direito como almofada, vamos girar para o lado direito e entrar na posição fetal. Encontre nessa posição toda a calma que você necessita dentro e fora do seu tapete. E sem alterar esse estado de calma, vamos nos colocar sentadas em postura de meditação, com os olhos fechados, a coluna ereta, cruze as pernas, descanse as mãos sobre os joelhos, relaxe os ombros. E aqui tome um momento para agradecer a si mesmo por ter feito essa prática hoje. Ao inalar, circule os braços, junte as palmas das mãos sobre a cabeça
E com essas mãos cheias de energia, vamos passar pela testa, pela boca, pelo centro do peito, para que essa energia positiva nos lembre sempre de sermos coerentes com tudo o que pensamos, dizemos, fazemos e sentimos. Namastê. Muito obrigada. Foi um prazer praticar yoga com você. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Não perca a próxima aula. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!